A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de escatologia. Tá? E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o pré-milenismo. Todavia, nós não vamos falar sobre o pré-milenismo dispensacionalista, que nós já falamos um pouquinho sobre ele. Nós vamos falar agora sobre o pré-milenismo histórico. E ele é diferente do pré-milenismo dispensacionalista. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Pré-milenismo histórico. O Novo Testamento é a chave na interpretação das profecias do Antigo. Então o que ele quer dizer com isso? É que todas as profecias do Antigo Testamento devem ser analisadas olhando para o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a chave para se entender tudo isso. A igreja é o Israel espiritual, ou seja, eles já vão enxergar a igreja como sendo espiritualmente o novo povo escolhido de Deus, e é pós-tribulacionista. Ou seja, o pré-milenismo histórico, eles acreditam que Jesus vai vir antes do milênio, porém depois da tribulação. O pré-milenismo dispensacionalista acredita que Jesus vai vir antes do milênio e antes da tribulação também. Correto? Então, essa aqui é a principal diferença sobre eles. Pré-milenismo dispensacionalista. Jesus vem antes do milênio e antes da tribulação. O pré-milenismo histórico. Jesus vem antes do milênio e depois da tribulação. É pós-tribulacionista. Tá bom? Eles acreditam em uma única volta de Cristo após o período da tribulação e em duas ressurreições, uma após a tribulação e outra após o milênio. Agora eu vou ler aqui algumas questões de um quadro comparativo, vou trazer aqui para vocês, relacionados a essas quatro visões: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Essas quatro visões eu vou trazer aqui um quadro comparativo relacionados a alguns temas. O primeiro deles, segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Lembrando que tudo isso que eu estou lendo aqui, vocês têm como apostila que vocês podem ler e acompanhar também. Esse quadro comparativo que eu vou trazer aqui para vocês está na apostila. Só vocês lerem e acompanharem. Segunda vinda de Cristo. No amilenismo, para o amilenismo, relacionado à segunda vinda de Cristo, um único evento, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, e introduz o estado eterno. Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo não tem nenhuma distinção com o arrebatamento. Até porque, para o amilenismo, não tem arrebatamento. Pós-milenismo. Um único evento também, tá, entre o arrebatamento e a segunda vinda. E Cristo retorna só no milênio, porque para o pós-milenismo também não há arrebatamento. Segunda vinda de Cristo para o pré-milenismo histórico. Arrebatamento e segunda vinda são simultâneos. E Cristo volta direto só para reinar na Terra no milênio. E o pré-milenismo dispensacionalista, que é o que a maioria das igrejas acreditam, que há a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira, o arrebatamento, Jesus vai vir para a igreja, e a segunda fase, Jesus vai vir com a igreja. Tá? Esse aqui é o principal quadro comparativo entre essas quatro visões. Ressurreição. No amilenismo, ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda de Cristo. Tá? Ou seja, vai ocorrer uma única ressurreição para o julgamento final. O pós-milenismo, ressurreição geral dos crentes incrédulos na segunda vinda de Cristo. Semelhante ao amilenismo, uma única ressurreição, tá, para crentes e ímpios para o julgamento. Bom? Pré-milenismo histórico, ressurreição dos crentes no início do milênio e ressurreição dos incrédulos no final do milênio. Aqui já há uma diferença nas ressurreições. Para o pré-milenismo histórico, os crentes vão ressuscitar
antes do milênio. E após o milênio, haverá a ressurreição dos ímpios, tá? E os ímpios vão ser ressuscitados para quê? Para serem julgados e condenados ao inferno. E os crentes vão ressuscitar para quê? Para terem um corpo glorificado e receber o galardão. E no pré-milenismo dispensacionalista, tá? Aí algumas ressurreições, tá? Há uma ressurreição para o arrebatamento da igreja, tá? E há a ressurreição aí dos ímpios também no final para o julgamento, tá bom? Tribulação. Amilenismo. Para o amilenismo, a tribulação é experimentada nessa terra presente. Para o amilenismo, nesse quadro comparativo, a tribulação já está acontecendo. A vida já é uma tribulação. Para o pós-milenismo, mesma coisa. A tribulação é enfrentada nesta era, já está ocorrendo. O pré-milenismo histórico tem um conceito de pós-tribulacionista, ou seja, a igreja vai passar pela tribulação. Para eles, a igreja passa pela tribulação. E o pré-milenismo dispensacionalista, que é, como eu falei, que a maioria das igrejas pentecostais acreditam. Há o conceito de pré-tribulação. É pré-tribulacionista. Ele é pré-milenista e pré-tribulacionista, ou seja, a igreja não vai passar pela tribulação. E o que vai fazer a igreja não passar pela tribulação? O arrebatamento. É isso. Em relação ao milênio, o amilenismo. Nenhum milênio literal na Terra após a segunda vinda. O reino está presente na era da igreja, ou seja, não tem milênio. Para o pós-milenismo, tá? A era presente se transforma-se no milênio por causa da pregação do evangelho. E esse é um ponto que fez aí o pós-milenismo cair em desuso, porque eles acreditavam que com a pregação do evangelho, com a conversão das pessoas, o mundo chegaria num estágio aí de perfeição por causa da pregação do evangelho. E com aí o surgimento não, como nós estamos vendo que o mundo está sofrendo muito, quando nós formos analisar um estudo teológico profundo sobre o sofrimento, nós vamos ver que esse progresso do evangelho, o progresso do evangelho não ocorrerá dessa forma, que eles acreditam que ocorrerá, e que uma paz e prosperidade mundial sem sofrimento está bem longe de acontecer, né? E muitas nações estão bem longe de se converter. Haja vista que tem nações que são fechadas para a entrada do evangelho. Pré-milenismo histórico. Após o período de tribulação, o milênio não tem necessariamente 1000 anos. É um período longo de paz e prosperidade, mas que não necessariamente é um período literal de 1000 anos. Mas é um período longo de paz e prosperidade que vai ocorrer após a tribulação. E o pré-milenismo dispensacionalista. Na segunda vinda de Cristo, depois que Cristo já está vindo com a igreja, lembre-se que no pré-milenismo dispensacionalista, Jesus vem em duas partes. A primeira para a igreja, no arrebatamento, e a segunda parte após a tribulação com a igreja, tá? Para inaugurar o milênio. E na segunda vinda, Cristo inaugura um milênio literal de 1000 anos. Então, para o pré-milenismo dispensacionalista, há um período de 1000 anos literal de governo de Cristo aqui na Terra. Tá bom? E assim encerramos essa aula. E na próxima aula nós vamos abordar outros temas relacionados à escatologia e vamos sair um pouco dessas linhas interpretativas. Tá bom? A paz do Senhor, fique com Deus e que Deus abençoe.